4 anos, na verdade, se fala em eleições gerais. O próprio presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, do PL, ele, ao tomar posse, já começou a discutir o processo que aconteceu neste domingo, dia 2. Foi questionado urna eletrônica, o Tribunal Superior Eleitoral abriu as portas da Justiça Eleitoral para os hackers e até que se prove o contrário, a urna eletrônica se mantém intacta, diferente do voto do papel, que quem votou no papel lembra que a discussão, primeiro uma apuração de mês, demorada, marcada por denúncias até de sanduíche com dólar, o que o recheio era o dólar, como aconteceu aqui em Alagoas. Mas agora, com menos de 24 horas, já se sabia quem venceu, quem não venceu, o perfil dos 27 estados, né? Do 26, mais o Distrito Federal, os reeleitos, os eleitos. Em Alagoas, nós tivemos uma eleição que ganhou força, as eleições gerais, nos últimos 30 dias com a propaganda eleitoral. Muitos ataques e contra-ataques, candidatos majoritários, candidatos proporcionais, mostrando mais o que o outro fez de defeito do que ele próprio apresentando saída para aquela situação. Nós tivemos aí algumas denúncias nas últimas 48 horas, mas tivemos aí uma eleição marcada também, o processo demorado, filas, silencioso, em paz, tranquilo. Mas quem vai trazer mais detalhes do que foi as eleições aqui em Alagoas é a nossa doutora Luciana Santana, doutora em Ciência Política da Universidade Federal de Alagoas, pesquisadora, uma contribuidora, que tem dado uma contribuição para a mídia, para os jornais, para a televisão, para os rádios, as mídias de um modo geral, importantíssima e valiosíssima. Primeiro, eu quero agradecer, doutora Luciana, uma honra que eu já entrevisto a senhora há algum tempo para jornal, mas nós vamos ter 30 minutos para conversar um pouco sobre a eleição em Alagoas. A senhora já deve ter votado algumas vezes. A senhora chegou a votar no voto impresso, no papel? Não cheguei a pegar o voto impresso, mas né, quando eu já votei, já tinha sido iniciado esse processo, né, das urnas eletrônicas. E para mim é uma satisfação estar aqui, viu, Arnaldo? Antes de mais qualquer coisa, é sempre ótimo ter essa interlocução com você e poder contribuir realmente, né? Eu acho que a gente que está dentro da universidade, a gente tem uma obrigação de dar esse retorno para a sociedade. Então, eu faço dentro da medida do possível. Bom. Eu quero dizer para mim também que eu estou aqui como jornalista e como seu colega professor, porque é muito bom contribuir com o saber e com a ciência. Mas nós tivemos aí um período... A eleição, na verdade, começou há 4 anos atrás. É isso mesmo? Eu falei isso na abertura do trabalho. A senhora observou isso como cientista política? A eleição não foram nos últimos 30 dias? Acho que é exatamente isso, né? A sensação que a gente tem que a gente não conseguiu encerrar a eleição de 2018 e ela teve uma continuidade e ela está aí, né, em mais um capítulo aí que pode ser encerrado com o segundo turno dessa eleição, né? Depende muito de como que os atores políticos vão se comportar depois, né, que a gente tiver o resultado definitivo. No caso aqui do governo de Alagoas, nós tivemos um governo que assumiu em abril, porque não tinha vice-governador em Alagoas, o governador em exercício hoje é senador, né, Renan Calheiros Filho, ele não tinha vice e foi assumido por uma eleição indireta na Assembleia Legislativa. Como a senhora viu todo esse processo? Como cientista política, como análise desse quadro? A gente teve um caso, né, muito sui generis de dupla vacância, né? Então, a gente viu como que se deu, né, a escolha, né, do novo governador e todo o processo de judicialização, né, que ocorreu ali. E eu acho que aquele processo de judicialização, ele começou a dar uma visibilidade para o Paulo Dantas que ele não tinha até então, né? Até então, ele tinha um reduto eleitoral muito localizado no sertão de Alagoas. Isso era conhecido nos bastidores, né? Exatamente. E mesmo como deputado, ele não tinha uma aparição, uma visibilidade tão grande. Mas a partir daquele momento ali em que houve essa judicialização, né, ele ficou realmente mais exposto, ficou mais conhecido. Depois disso, né, depois que ele assumiu, claro, com a caneta você
automaticamente, né, não tem como você passar despercebido, né? Né, o executivo tem essa questão da personalização, as pessoas reconhecem, né? E teve um tempo ainda dele poder entregar várias obras, né, participar de eventos públicos ali, junto... E aí isso melhora a projeção, né? Com certeza, especialmente porque ele estava ali ao lado do ex-governador Renan Filho, né, que estava chancelando aquilo. Além de apresentando a população, né, como, né, o seu sucessor, né, e quem estava ali responsável por seguir com o seu legado, né, que até então ali a gente viu uma avaliação positiva do governo, né? Sim. E isso acabou, a gente vê que isso ele foi capitalizado ali pelo Paulo, né, de uma forma muito tranquila, né? Se esperava assim que uma eleição fosse, como ocorreu em alguns estados, fosse decidida no primeiro turno, né? Esse curto espaço de tempo que o projeto, porque o Paulo Dantas já era conhecido nos bastidores políticos, ele tinha sido prefeito de Batalha, deixa a prefeitura de Batalha, vem para a Assembleia Legislativa para dar visibilidade à sua trajetória política, né? Por que a eleição não foi decidida? É possível a ciência já compreender esse movimento? Por que a eleição não foi decidida no primeiro turno em Alagoas? Bom, na verdade, a eleição aqui em Alagoas ela foi bastante complexa, porque quando você tem 4 atores políticos né, competitivos, que têm um peso eleitoral dentro do Estado, é muito difícil realmente você conseguir liquidar a fatura, né, na intensidade que teve e considerando outros aspectos que contam para o voto aqui, para a decisão do voto do alagoano, né? Então, o que realmente era esperado e todas as pesquisas apontavam que a gente teria um segundo turno, né? Mas talvez o mais surpreendente, Arnaldo, seja essa subida acelerada do Paulo na reta final. No curto espaço de tempo, porque nós estamos falando aí de 2 senadores e um ex-prefeito que tinham visibilidade. Muita. E ele aparece no universo de 2.300.000 eleitores, é bem verdade, vamos tirar aí 500 mil votos da abstenção, né? Ele aparece num curto espaço de tempo. Que fenômeno é esse? Como explicar isso? Bom, e aí... Isso é independente de crítica, porque a gente fala assim... Não, claro. Mas o que tem acontecido, eu tenho observado nas eleições em relação à região Nordeste como um todo e acho que teve esse peso aqui também em relação ao Paulo Dantas, né? A gente olha para a Bahia, a gente olha para o Piauí, a gente olha para o Ceará. O que aconteceu nessa reta final? O ACM Neto lá na Bahia com uma projeção gigantesca. Que todas as pesquisas davam que ele venceria no primeiro turno. Que lá no Piauí o Silvio Mendes, do União Brasil, venceria em primeiro turno. E no Ceará, né, a gente tinha até então ali, por muito tempo, né, o capitão Wagner liderando as pesquisas, o Cláudio em segundo e o Eumano em terceiro. As pesquisas erraram? Houve um efeito nessa reta final aí de impacto da eleição presidencial nessas candidaturas. Os últimos 15 dias, vou dizer assim? Nas últimas 3 semanas, né? E os institutos também tiveram problemas em conseguir identificar esse comportamento eleitoral, né? A gente olha, e aí a maioria dos institutos pecou, né? Tanto que a gente teve aí muitos erros realmente, né? Que indicavam o desempenho desses candidatos. Então, inclusive majoritário nacional, né? Também. E aí, claro, a gente tem alguns problemas que tem que lidar, né? O censo que eles utilizam para construir a amostra ainda é de 2010. E a gente tem uma mudança, né, social nesse período. Então, esse período nós tivemos aí, que eu acho que também tem um peso muito forte, nós tivemos uma pandemia que provocou uma recessão gravíssima no mundo, particularmente em países em desenvolvimento como o Brasil. E em estados mais pobres nós tivemos isso mais aguçado, né? Nós temos aí 1.800.000 alagoanos em situação de vulnerabilidade. Quem diz é o cadastro único. Isso teve peso decisivo para essa confusão das pesquisas e dos resultados das urnas? Bom, acho que teve, não para a pesquisa em si, mas para a decisão efetiva do voto, né? E a gente sabe que por mais que muitos eleitores estavam falando, estou decidido a votar nesse candidato, a gente sabe que esse voto ele é decidido ali na última semana, em muitos casos até indo para a urna,
né? Então, é um peso que o eleitor ele coloca ali, né? Ele tenta equilibrar e ver o que efetivamente ele gostaria de ter no momento e uma memória afetiva que é estabelecida. Que presidenciável, em qual dos governos eu tive uma situação melhor, né? Especialmente... Isso foi levado em conta? Eu acho que sim, Arnaldo. Nós tivemos uma melhoria do perfil econômico nacional, já era uma tentativa? Eu acho que sim, porque, por exemplo, a gente estava num período de melhora econômica, né? Como a gente vem melhorando, né? Só que essa melhora econômica não chegou de forma a modificar uma situação status quo, especialmente a situação vulnerável se encontra, tanto que a gente teve estratégias no sentido de minimizar. Teve um aumento do Auxílio Brasil, né? Que pelo menos está garantido até dezembro, né? Até dezembro, pelo menos, sim, né? Mas faz parte da estratégia discursiva para agradar? Faz, né? E não apenas do Executivo Federal, mas também... né, local, né? Nós tivemos programas estaduais de distribuição de renda. Sim, e das próprias bancadas dentro do Legislativo. Aquilo ali fortaleceu ali, inclusive com que a gente tivesse aí um bom desempenho dos partidos do Centrão, né, na composição hoje atual do Congresso Nacional. Então, o cálculo do eleitor nesse caso aí é que R$200 a mais no Auxílio Brasil não foi suficiente para recuperar uma situação que eu já tive no passado muito melhor. Então, sim, há um componente que eu considero que chama a memória afetiva, né? Que é esse que teve um papel fundamental para garantir aí um segundo turno? Essa memória afetiva ou a memória afetiva econômica que a senhora está falando? Eu acho que tem as duas coisas, né? Em nenhum momento as pesquisas deram, por exemplo, de forma assim, bastante firme, que Lula, por exemplo, venceria no primeiro turno. Ninguém bancou isso, né? Nenhuma, até porque... Mostrava o número, mas nada está garantido, exatamente, né? até porque ali girava na margem de erro, poderia sim ou não, né? Para garantir isso, a gente teria que ter uma pesquisa que, no mínimo, nos dissesse que a intenção de voto seria 54%, 55% a favor de Lula, e nenhuma fez isso. A margem de erro foi o que prevaleceu, né? No final das contas, se a gente pensar o resultado das pesquisas, todas elas davam ali Lula à frente de Bolsonaro. Mas não que vencesse. Exatamente, não vencendo numa projeção de segundo turno, e o erro talvez seja na diferença entre os dois candidatos. Né, que a diferença, muitos institutos davam até de 13 pontos, né? E a diferença foi de 5 pontos. E aí, claro... Nós estamos aí diante de um empate técnico. Qual a estratégia que a senhora, além dessa estratégia econômica de adotar uma tentativa de mudar o perfil econômico nacional, com redução de alguns tributos, de preços de alguns segmentos, teve uma outra... É possível identificar a ciência, a pesquisa, a ciência política consegue identificar outra estratégia usada pelos dois e que funcionou para cativar o eleitor? No caso dos dois que lideravam e lideram as pesquisas? Nacionais, né? Eu não sei se isso foi o definitivo, porque quando a gente pega o mapa eleitoral, a gente vê um país efetivamente dividido. É verdade. Né? Nordeste pensa de um jeito... A gente vê Nordeste e Norte, né? A gente vê uma linha clara dividindo ali. E o Sul? Centro-Oeste e o Sudeste ali, a parte Minas Gerais, né? Junto com o Norte e Nordeste, né? São Paulo, Rio, acompanhando o Sul. É exagero falar, nós estamos vendo aí uma disputa entre ricos e pobres? A gente tem uma disputa né, entre classes sociais, sim, realmente. Né? E o país ele se tornou muito desigual, né, nos últimos, eu diria, né, na última década. E isso é um problema, né? A pandemia foi papel decisivo para agravar as diferenças sociais? A gente já vinha nesse processo, né, de mudança social. Com a pandemia, se intensificou e acelerou esse processo. Até porque a gente não teve efetivamente medidas econômicas que realmente freassem essa situação. Pelo contrário, a gente vinha adotando algumas medidas, mas não no sentido de conter essa redução das desigualdades. Né? Nós estamos falando aí de um cenário nacional e ele impactou decisivamente na cena política local, né? Alagoas sofreu muito, né? O impacto
né, dessa desigualdade, da ampliação da vulnerabilidade social no Estado é gritante, né? E isso precisa ser pensado políticas públicas aí combinadas, né? Não adianta pensar também que é só governo federal ou só governo estadual. Se não houver, né, uma concertação de forças políticas, de vontade política, de elaborar políticas públicas para resolver ou minimizar de forma intensa essa situação, a gente vai continuar arrastando ainda por muitos anos essa situação, o que não é bom, né? A gente precisa ter uma emancipação social no Estado, né? Eu acho que Alagoas tem uma projeção nacional política muito grande. Forte, né? Daqui quando a gente olha, né, nacionalmente, quantos políticos, né, estão à frente ali do processo decisório, tem a caneta em muitas situações e isso não se reverte em mudanças internas. Isso é preocupante, né? A gente precisa pressionar essas lideranças no sentido de ter um retorno e de ter efetivamente mudanças sociais e econômicas. A gente percebe, aproveitando esse gancho que você fala, desse cenário que nós temos aí, gente com a caneta, nós temos 3 senadores representando segmentos claros, nós temos o presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, que foi o mais votado, né, no pleito, garantiu a sua força política no Centrão, né? Junto ao Centrão, e isso com forte reflexo em Alagoas, mas nós temos aí numa disputa local com reflexo nacional e vice-versa, que é o grupo do presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, que faz oposição ao ex-presidente do Senado e hoje uma liderança forte no grupo do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que é o senador Renan Calheiros, pai, agora tem que falar assim, né? O senador Renan Calheiros Paz. A ciência consegue identificar o que o bastidor vem falando desses dois grupos? Bom, são os grupos que hoje disputam a hegemonia política dentro do Estado, né? Isso vem acontecendo já há pelo menos 2 eleições, né? Quando a gente viu ali o PP, né, o Partido Progressistas, ocupando um espaço que antes era ocupado ali pelo Democrata e pelo PSDB dentro do Estado, né? E ele conseguindo ali chegar muito próximo do... Capitalizou isso. Exatamente, do alcance que o MDB tinha, né? Talvez o MDB, ao longo do tempo, seja o partido com permanência maior em termos de força política dentro do Estado, maior número de prefeituras. Agora com 15 cadeiras, né? 15 cadeiras dentro da Assembleia Legislativa. Quem está mais próximo dele é o PP com 5 cadeiras. Exatamente. E que, na verdade, o resultado que a gente tem hoje na Assembleia Legislativa começou lá em abril, né? Justamente nesse processo ali de, né, conflitos políticos, inclusive em relação a, né, que envolviam diretamente o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, né, e o conflito com o Marcelo Vitor ali na Assembleia. Exatamente. O Marcelo Vitor é o grande responsável aí, né, eu acho que seria a cereja do bolo. Desse crescimento do MDB, porque poderia ser, sabe, numa outra situação, numa projeção, se a gente olhasse mês de janeiro, mês de dezembro, esse seria o espaço ocupado pela União Brasil. Ele queria apenas o União Brasil, né? Exatamente. Mas seria esse espaço. Então, a gente teria, então, um outro cenário. Um outro cenário, né? Então, nesse caso, esse resultado que a gente tem para a Assembleia Legislativa é muito mérito do Marcelo Vitor realmente, né? E, claro, e aí eu acho que nesse caso em específico, há uma fragilidade da condução dessa articulação que o Arthur Lira não foi bem sucedido, né? Nesse contexto, assim, o PMDB está mais forte, porque tem mais cadeiras, né, no Legislativo Estadual. No cenário ainda local, sem falar da Câmara Federal ainda, nós temos uma Assembleia conservadora? Bom, ou progressista? É difícil, né? Mas é tão evidente, né? Quer dizer, para algumas pessoas, né? Nos bastidores políticos. Diferente do que assim, eu sempre falo que a gente tem subsistemas eleitorais e partidários no âmbito local, né? Que uma coisa é o MDB, né, nacional e o que é o MDB local. Né? Então, quando a gente olha hoje o espaço que o MDB ocupa nacionalmente, ele se tornou muito mais um partido de centro-esquerda do que um partido de centro-direita ou de centro, como a gente sempre tradicionalmente via esse partido. Estava, né, sempre ali com o PSDB, né? Exatamente, era aquele partido que muitas vezes falava, está em cima do muro. Não, hoje ele declaradamente é um partido de centro-esquerda. Ele está se posicionando aí, tendo em vista os atores políticos que estão ao lado dele. Porque a direita, centro-direita, ficou mais densa. Hoje, o que a gente vê, a gente acabou com o centro democrático no país. Ou tem um lado ou tem outro.
hoje está muito polarizado em termos de direita e esquerda. Isso, mas o reflexo aqui na Assembleia segue essa tendência? Aí é isso, que a gente vai para o âmbito local e vai entender as características da política local. E a gente sabe que a política alagoana é muito conservadora. As lideranças políticas locais são muito conservadoras. Né? Quando eu falo que esse é um mérito, né, o MDB ter crescido tanto na Assembleia Legislativa é um mérito do Marcelo Vitor, é porque, por exemplo, não necessariamente a gente poderia dizer que seria um Renan Calheiros, né, que está lá com Lula, que está mais de centro-esquerda, né? Mas ele então dá para a gente imaginar, para o meu amigo que está aqui nos ouvindo, que nós temos aí um MDB nacional quase centro, mais para a esquerda, né? E um MDB local mais quase centro, mais para a direita? Mais para a direita. Acho que a gente tem isso claramente quando a gente analisa quem são essas lideranças políticas, quem são esses deputados e como eles se alinham também, né, junto a outras lideranças. Então, para a gente fica muito claro isso. Alagoas é conservadora ou progressista? Acho que essa é uma pergunta bem provocativa, né? Porque nós temos uma candidatura do senador Rodrigo Cunha, né, que representa uma força de centro-direita, representando aí o presidente da Câmara Federal, e nós temos a candidatura de Paulo Dantas, do MDB, mas que transitava bem com o grupo que anterior à oposição, né, que era o grupo do Marcelo Vitor, que estava muito próximo do presidente da Câmara, hoje está em oposição. Né? Não dá para falar ele de esquerda, mas dá para falar ele de centro para a esquerda. Então, qual é Alagoas nesse cenário? Bom, quando a gente olha a história de Alagoas, quando a gente tenta entender um pouquinho o papel como as lideranças econômicas e as lideranças políticas, elas foram constituídas ao longo do tempo, a gente consegue perceber muito mais um inclinamento, né, à direita, né, uma direita mais conservadora, do que efetivamente, né, um centro mais progressista, né, ou um centro-esquerda que tem esse viés. Não é um absurdo dizer que os dois candidatos são de centro? Não seria tanto absurdo, não. Eu acho que é isso, né? Eles estão muito mais ali num centro democrático que hoje a gente não vê nacionalmente. Então, hoje em Alagoas são candidatos ali que têm uma certa moderação, né? Mais para o centro. Mais o centro. Que nós perdemos esse centro nacional e temos local, ele vivo aqui no local. Com inclinação mais à direita, quando a gente olha composições. Né? Eu acho isso que vai. inclinação à direita. Qual vai ser o papel disso nesse segundo turno? Bom, eu acho que a eleição, a gente tem uma diferença muito grande entre o primeiro colocado, né, e o segundo colocado nas urnas. São 20 pontos de diferença, Arnaldo. Mas então, dá para dizer que o processo está definido já? Não dá para dizer efetivamente que acabou. A gente só acaba quando termina efetivamente, Esse só acaba quando chega ao final, exatamente. Né? Mas é inegável que o candidato Rodrigo Cunha ele vai ter que fazer um esforço muito maior de conseguir angariar apoios aí que ele perdeu nesse processo, né, nesse primeiro turno. Inclusive, ele foi atacado ideologicamente semelhantes, né? Exatamente. Então, assim, como que você vai atrair esse apoio agora? Qual tipo de barganha vai ser feito? Né? Qual vai ser o meia-culpa que vai ser apresentado para o eleitor? Por que antes eu via atacando e agora estão juntos? O eleitor consegue identificar isso? Eu acho que a gente não pode achar... Subestimar, né? Subestimar, não. Né? O eleitor ele é muito mais atento que a gente imagina. Olha, às vezes, aspectos que a gente não se dá conta que para ele é importante. A manifestação silenciosa, eu acho que foi agora nas urnas. Eu vou te dar um exemplo. A utilização do vídeo do pai do governador na eleição foi um tiro no pé da campanha do Rodrigo. Porque o eleitor recebe aquele material e pensa, como um pai faria isso com o filho? Como eu, na condição do pai, será que eu seria capaz de fazer isso? A maioria, você há de convir comigo, a maioria fala, jamais um pai faria isso. Então, elas se sentiram, elas incorporaram o que seria aquela situação. A vitimização? Foi uma vitimização do agredido, né? E no sentido de entender que jamais
seria possível você imaginar um pai Teremos atacar. novas estratégias. Eu estou fazendo pergunta assim rápida, porque estamos chegando ao final e a conversa está tão boa, está tão legal. Você está achando também? Teremos aí uma mudança de estratégia discursiva para angariar, porque nós tivemos um eleitorado, de certa forma, dividido, né? Sim, eu acho que Arthur Lira entra em campo, definitivamente. E o senador Renan Calheiros também? Ele já está em campo, né? Ele nunca saiu, eu já ia falar, ele nunca saiu, vai continuar fazendo o trabalho ali. E o Renan Filho tem mais tranquilidade agora, porque já está eleito e vai se dedicar à campanha do Paulo, né? Mas no caso do Rodrigo, acho que o Arthur vai entrar em campo de forma muito mais, né, intensa, decisiva, né? E vai buscar talvez um alinhamento a um palanque presidencial que não aconteceu até agora em relação ao Rodrigo. Normalmente no segundo turno, depois de eleitos, os parlamentares. Antes de entrar nesse detalhe, como é que a senhora, eu quero aproveitar a senhora aqui o máximo, como é que a senhora viu aí o perfil da nossa nova bancada federal, quase renovada, mais de 50% aí, né? 55% de renovação, né, dos 9 deputados, então foi uma mudança que é significativa. Porque teve alguns deputados que a gente nem sabia o nome, tão insignificante que eles foram, né? Só que aí a gente tem uma configuração, acho que importante, né? A gente tem que dizer isso, e acho que o Arthur Lira teve um papel decisivo aí, né? Ele levou, né, a votação expressiva que ele teve ajudou ali a levar vários outros colegas de partido, e isso foi... E aliados. E outros aliados do Partido Progressista. Então, a gente vê uma configuração ali bem robusta. Surpreendente que nós teremos alguns policiais, né? Delegados. Isso em todo país, né? Todo o país. A gente teve, sim, uma militância maior. E o voto é muito corporativo. Então, efetivamente, é difícil não ter na família alguém que seja militar, né? Ou que tenha ali... proximidade, então delegado, policial, né? Juiz, então isso fortalece. Isso tem aumentado, não é novo. Acho que quando a gente olha lá a eleição de 2014 já tinha muitos. O país inteiro, não é um fenômeno de Alagoas. Não adianta ficar chateado aí, não. Você que se elegeu. Mas não é só uma coisa só de Alagoas, não. É nacional. É nacional, já vinha crescendo, né? Uma tendência, né? Exatamente. Tanto o presidente. É o discurso de combate à corrupção, trazer a polícia mais para... Eu acho que é a própria representação, né? Quando você tem um presidente que já esteve ali, né? já foi militar, quando você tem ministro que foi juiz, né? Então, assim, isso abre o caminho, abre a porta. Incentiva, fala, então é possível, eu vou tentar, vou buscar então esse caminho e vão mesmo. E são bem-sucedidos, né? Geralmente o discurso desses atores políticos é muito convincente, né? Fora desse cenário de político, nós discutimos muito, qual foi o, assim, que chamou a atenção de forma negativa com relação ao comportamento de eleitores neste primeiro turno, que a ciência política possa identificar? Vender voto, por exemplo, vender voto é uma saída de quem está com fome, né? Na verdade, sim. Bom, eu não tenho elementos... Eu fiz a crítica e estou fazendo a defesa. Eu não tenho elementos para mensurar o quanto, né, isso ocorreu de fato. A gente sabe o que acontece, a gente viu vários casos, a gente viu, enfim, situações que envolveu isso e que também não é novo na política. Né? Também não é novo. Isso sempre aconteceu, essa moeda de troca que é muito perversa para a democracia e acaba influenciando muito, especialmente quando você tem uma população vulnerável e que naquele momento resolve a situação, não resolve depois, né? Porque a situação continua. Mas ela inclina, ela está vulnerável ali a esse tipo de pressão. E aí eu acho que se tem alguém que vende o voto, eu acho que pior ainda é quem, né, compra esse voto. Que é uma pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, que tem oportunidades melhor e que conhece o sistema. E não fez isso no período da pandemia, mas que poderia ter socorrido, né? Que era se exigia. Mas, independente disso, nós, como a ciência já identifica que deve ser, imagina que vai ser essa campanha de segundo turno, local e nacional. Bom, eu estou aproveitando, porque estamos já na reta final e entrevistar você é muito bom. Vou começar pela nacional. A gente vai ter um segundo turno muito difícil, muito intenso, com estratégias de ataques, de tentar, cada presidenciável, conversar com os seus nichos, né, mais
busca de alianças. Identificáveis. Vai ter a busca de alianças, que é a natural, e eu espero que isso deva acontecer rapidamente, essa rearticulação. Seguindo as tendências centro-direita, centro-esquerdas? Eu acho que ali está muito claro para mim que o PDT e o MDB, não estou nem falando dos presidenciáveis, né? Eles se posicionarão favoravelmente à candidatura do ex-presidente Lula, né? Sim. Pelo que foi a campanha do primeiro turno e pelo próprio alinhamento natural de atores políticos que já declararam apoio explícito, né? Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, a gente vai ter ali talvez um trabalho mais intenso junto aos governadores que já foram eleitos, que têm potencial de alinhamento maior, ou daqueles candidatos que vão disputar o segundo turno ainda, né, nos estados, e que também tem esse potencial de alinhamento e que no primeiro turno não se posicionou e que tem agora a chance de se posicionar. Então, esses apoios podem ser definitivos. Eleições, dá para cravar, tivemos eleições ao contrário do que se previa, né, mas tivemos eleições limpas e tranquilas? Eu acho que sim. Né? Teremos também, isso vai se repetir? Eu acho que sim. Se a gente pensa, o sistema eleitoral... É confiável? Eu posso dizer, sim, porque estudo, porque acompanho. Eu acho que a gente tem um sistema eleitoral muito robusto, muito confiável, né? E é importante que a gente diga isso para dar, inclusive, segurança para as pessoas possam dar um voto de forma autônoma, independente, né? E todos esses atores políticos aí, por mais que a gente tenha críticas a eles, foram eleitos por esse sistema. Como empolgar? Não tem uma aí agora, no finalzinho, 2 candidatos, né, locais e 2 candidatos nacionais. Como empolgar? Nós tivemos aí 23% de abstenção. Como empolgar agora, inclusive esses 23%? Bom, a abstenção segue essa tendência natural de crescimento, deve se manter, mas o que chama atenção, Arnaldo, é quando a gente vai olhar os votos brancos e nulos. Para a eleição presidencial, caiu consideravelmente. Muita gente foi votar. Então, a gente tem só ali 3%, a gente tinha entre 9% e 10%, né? Então, é considerável. Já no o voto consciente, né? Não vota branco nem vota nulo. É porque as pessoas não querem quer se omitir, participar. não Exatamente. Querem se omitir, né? Eu quero decidir e eu tenho alguma condição de realmente eu tenho os parâmetros para que me habilitem ali a tomar uma decisão entre os dois. É hora de decisão? A gente tem 28 dias pela frente para tomar essa decisão, eu acho que sim. Né? E a ciência política, o que vê para o futuro desse país, independente de quem vença o pleito, tanto nacional como local? Bom, eu acho que a gente, independente de quem ganhar, é preciso da gente harmonizar o país. Né? Chega, né? Porque a gente está vivendo, está todo mundo muito cansado, muito esgotado de tanto acirramento, de tantas agressões, né? E eu acho que o eleitor está precisando isso, de uma tranquilidade para poder, inclusive, buscar alternativas de sobrevivência, poder contribuir de uma outra forma, né, com o processo político no país. Então, independente de quem for eleito, né, é importante que se busque isso, se busque uma pacificação do país, né, que busque articulações no sentido de harmonizar. Agora, a gente precisa saber qual deles realmente é capaz de fazer isso. Vocês ouviram a nossa doutora em ciência política, Luciana Santana, da Universidade Federal de Alagoas, que tem pesquisas sérias. É difícil a gente buscar uma contradição do que ela está nos ensinando, inclusive para mim, agora está nas nossas mãos. É importante lembrar que o patrão, neste cenário, quem é? Eu também concordo. Bom dia, boa tarde e boa noite. Exatamente.